passo aqui para o Simão, né, agora já no momento de reinscrições. Então já temos uma série de pessoas aqui que já se reinscreveram. Continuando o debate, né, eu acho que nesse primeiro bloco, onde a gente tenta mostrar a divisão que existe na sociedade entre os nacionalistas, né, que hoje só defendem a soberania, contra os entreguistas, eu acho que a imagem que o Zé Maria levanta do óleo escorrendo na mão dos brasileiros, que a gente está perdendo, é a imagem da entrega. E aí também queria refletir sobre o petróleo é nosso. É nosso quem? No debate do Congresso que votava a sessão onerosa, estava lá dentro a Chevron, a ExxonMobil, a Shell também falando que o petróleo é nosso. Né? Então, assim, é nosso depende de quem está falando. Mas no governo Lula, os brasileiros puderam ver algumas coisas que fez o petróleo realmente ser nosso. Quando há a decisão de fazer o conteúdo nacional, uma lei específica para construir plataformas marítimas no Brasil, o povo brasileiro se sentiu contemplado, porque ele participava da exploração do petróleo de uma forma, na geração de empregos aqui no Brasil. Então, essa era uma participação que a sociedade via que o petróleo estava na nossa mão. E aí vem o golpe, e o golpe foi uma manipulação global, feita pela mídia, mesmo igual a 64, onde muitos saíram à rua pedindo a saída da Dilma e que viria um novo governo, um governo de mercado agora. E esse governo de mercado mostra o entreguismo, e queria citar aqui algumas ações do governo Temer, e que tem a ver com essa pergunta do petróleo é nosso. Quando o Brasil descobre pré-sal e a gente pede o reconhecimento das 200 milhas marítimas, o primeiro a se negar é os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos se negam? Porque ele não está reconhecendo a nossa soberania sobre essa descoberta. E aí, depois do golpe, começa uma desconstrução. Foi o fim do conteúdo nacional, foi a perda da Petrobras como operadora única do pré-sal. Como disse o Metter aqui, a Noruega tem um fundo soberano. Nós tínhamos também, foi extinto pelo Temer. Acabou. O dinheiro do petróleo ia para a mão do povo. Nós tivemos ainda, nesse ano, a venda dos oleodutos e gasodutos, fábricas de fertilizantes, a Petrobras Biocombustível fechada, e, para concluir, o governo Temer está fazendo a feirinha, que é vender as refinarias do país. Esse é um crime contra a nossa soberania que agride. E, para concluir, falar da sessão onerosa. Aquele golpe do Congresso, na calada da noite, de entregar os 5 bilhões de barris de petróleo para as multinacionais, ela mostra o que é o entreguismo no Brasil. Obrigado. Muito bem. Continuando com Zé Maria agora. Bom, eu quero, nessa minha segunda intervenção, falar um pouco para onde que nós estamos caminhando, né? Eu fico aqui imaginando, Estrela, todas essas dificuldades que os golpistas colocam hoje, dizendo que não tem recurso, que a Petrobras pega dinheiro muito caro lá fora. Isso em 2003, quando nós assumimos a Petrobras. E nós fizemos exatamente o caminho contrário. Por quê? Porque nós acreditamos na Petrobras e acreditamos no povo brasileiro. Quando o primeiro ato dos golpistas foi o projeto do Serra. Que o projeto do Serra, vamos lembrar, ele excluía a Petrobras do pré-sal. E foi a luta dos petroleiros e dos parlamentares comprometidos com a nação que possibilitou que pelo menos nós tivéssemos a preferência. E aí eu comentava aqui com o Celestino essa questão da Dilma. Eu penso que para a gente ter credibilidade no debate, a gente não pode tergiversar. Então, no governo da Dilma, no segundo governo, ela entregou a Petrobras ao capital, ao mercado. Tanto que a diretoria dela está lá até hoje,
o Conselho de Administração está lá até hoje. Nós, pela primeira vez na história da Petrobras, tivemos um Conselho de Administração que não tinha um ministro de Estado, né? Então, nós não podemos aqui falsear o debate, senão a gente perde a credibilidade. Então, o projeto do Serra, ele abriu as portas, porque o que eles querem, na verdade, é voltar ao modelo de concessão. Esse é o objetivo deles. É voltar ao modelo de concessão. Aí a gente pega e olha, quer dizer, eu estou vendo aqui o Jefferson, né, que é reitor do IFE, né, o empresário aqui, o Francis, né? Nós estamos vendo um desmonte na indústria nacional. A MP do trilhão, ela acaba, ela vai gerar emprego lá fora e não aqui dentro. E, no entanto, e aí a gente estabelece o que nós vivemos, que é a luta de classe, você não vê um pronunciamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro dizendo que estamos vivendo um golpe. Mesmo eles soltando um estudo recente que nós vamos levar 10 anos para restabelecer o nível de emprego que nós tínhamos em 2013. 10 anos. Mas eles, em momento algum, eles dizem que a situação que estamos passando é fruto de um golpe. É fruto de um golpe que quer tornar, a cada dia que passa, um Estado menor. Um Estado que não dê oportunidade às pessoas, ao nosso povo. Então, isso vai custar, por exemplo, para o Jefferson, que é reitor do IFE. Aonde que essa mão de obra vai se encaixar, que vai sair do IFE? Né? Os nossos engenheiros vão arrumar emprego aonde? Nós recuperamos, para concluir, né? Nós recuperamos nos governos do PT, e que eu tenho muito orgulho de ter tido pessoas como Estrela, como Gabriele, né? Como o falecido José Eduardo Dutra, que recuperamos a engenharia da Petrobras. A Petrobras contratava engenharia fora, e nós recuperamos tudo isso. Então, esse também deve ser alguns pontos para a gente fazer a reflexão. Na próxima inscrição, eu quero falar da gestão do Pedro Parente, da indigestão Pedro Parente. Muito bom. Na Áustria. Bom, também nessa minha segunda intervenção, quero também abordar um pouco sobre o papel social da Petrobras. E aí eu estava lembrando, Estrela, eu trabalhei 6 anos na área de exploração e produção, ou seja, na área que o Estrela era diretor, e eu trabalhava com projetos sociais. E eu lembro de uma reunião, talvez você nem se lembre disso, você chamou uma reunião com algumas pessoas da sua equipe para mostrar para a gente, apresentar um projeto, uma ideia de que você, enquanto diretor da Petrobras, tinha um desejo muito forte de que a gente ajudasse, através dos nossos programas sociais patrocinados pela Petrobras, que a gente ajudasse se não a erradicar, mas a diminuir o analfabetismo. Não sei se você lembra disso, mas até hoje eu lembro dessa reunião. E por que eu estou trazendo essa fala aqui? Porque esse era realmente um papel, era uma diretoria da Petrobras consciente do seu papel, da sua responsabilidade em ajudar a desenvolver o país economicamente, mas também socialmente. Pois bem, a Petrobras, ela sempre foi a maior patrocinadora cultural aqui no país. E ela vem perdendo, ou seja, vem diminuindo cada vez mais, né, o seu orçamento na área de patrocínios culturais e na área de patrocínios socioambientais. Por exemplo, em 2006... a Petrobras patrocinou naquela época, só na área cultural, 288 milhões. Para trazer um dado mais recente, um dado de 2017, esses dados são públicos, estão no balanço social da Petrobras, saiu naquele blog Dados e Fatos da Petrobras. Em 2017 foram 65 milhões. Então, vejam a diminuição. Quando a gente vai para os números de patrocínios socioambientais, os projetos sociais, né? Eles que chegam realmente lá
nas nossas comunidades ribeirinhas, em vários municípios pequenos, como também nas grandes metrópoles. Mas esses números também, 2014, a Petrobras patrocinou, Estrela, 400 milhões na área de projeto socioambiental. Em 2017, foram 60 milhões. Então, tipo assim, isso demonstra essa queda, né, de patrocínio, de investimento na área cultural e social do seu país, demonstra também, ou seja, o que reflete, o que pensa e o que atua essa atual gestão, ou seja, onde que parece assim que não tem uma preocupação com essa área social do nosso país. Muito bom. Pedro Celestino. Bom, vamos continuar abordando o conflito entre os que querem o desenvolvimento para nós brasileiros e os de fora. Eu dizia que em 30 era uma sociedade voltada somente para a produção e exportação de produtos primários. Hoje, o setor mais dinâmico da economia brasileira é o agronegócio, que continua com a mesma cabeça dos anteriores a 30. Tem um umbigo em Miami. O que eles querem é não pagar imposto aqui, facilidade de acesso ao porto e entregar o país em tudo que não for deles. A comercialização é controlada pelos estrangeiros. O fornecimento de fertilizantes é controlado pelo capital estrangeiro. O fazendeiro brasileiro, ele é igual ao produtor de porcos e de frangos lá de Santa Catarina. Ele tem a sensação de ser rico, mas ele, na verdade, está a serviço das multinacionais que controlam a comercialização de grãos no mundo. Muito bem, é isso que querem fazer no Brasil hoje, nos retornar à condição colonial e desindustrializar o país. A Petrobras tem um papel essencial nesse processo. Ela é responsável por uma cadeia de mais de 5.000 empresas nacionais e estrangeiras que geram mais de 800 mil empregos. Como essa empresa Petrobras está sendo desfolhada, pétala a pétala, como se for uma alcachofra, para que passe a ser uma pequena produtora de óleo bruto, porque não investe mais em exploração, e vocês aqui são especialistas em petróleo, quem não investe em exploração, no dia seguinte não vai ter produção. O petróleo que você tira da terra tem que ser reposto. E isso só com investimento em exploração. O que eu quero colocar para vocês, telespectadores, é que há dois modelos no mundo de exploração de petróleo. O modelo da Nigéria, que é o modelo que querem impingir o Brasil agora. A Nigéria está do outro lado do Atlântico, tem 190 milhões de habitantes, é um barril de pólvora, é um grande produtor de petróleo, um grande exportador de petróleo bruto, mas não gera desenvolvimento para o seu povo. Por isso é um barril de pólvora. O outro modelo, que foi o modelo que nós adotamos desde que a Petrobras foi criada até 2015, era o modelo da Noruega, que descobriu o petróleo na mesma época que a Nigéria. E quando a Noruega descobriu o petróleo, era o país mais pobre da Europa, tinha um dos piores índices de desenvolvimento humano do planeta. E a Noruega hoje é o país que tem o melhor índice de desenvolvimento humano do planeta. Por quê? Porque usou a sua empresa estatal para desenvolver tecnologias, para gerar empregos para noruegueses e para se apropriar dos resultados da exploração e produção de petróleo, transformando a Noruega
em uma grande potência industrial, um país eco com 8 milhões de habitantes, é hoje um dos países mais ricos do mundo. É esse o dilema que nós vivemos hoje. É o dilema da Noruega ou o dilema da Nigéria. Nós aqui defendemos a Noruega. Muito bom. Agora é... Noruega e Nigéria, não era o Brasil. E porque são Noruega e Nigéria, Isso. e não são o Brasil. Nós defendemos o modelo da Noruega. Sim, mas aí que está, mas foi dada a liberdade, desculpe, foi dada a liberdade, o poder mundial, o capitalismo mundial deu a liberdade à Noruega e à Nigéria de serem o que são. E não deu a nós, porque um Brasil com o petróleo e com a energia vai incomodar internacionalmente, ainda mais junto à China e a Rússia. Então, nós estamos, essa é uma dificuldade que nós enfrentamos. E o golpe foi dado para isso. Muito bom. Não, esse é o interesse do debate, né? Mas nós temos aqui algumas inscrições, então... Não, claro, desculpe aí. Não, mas você está reescrito, né? Maranhão. Eu queria, nesse tempo muito exíguo aí, fazer algumas considerações sobre o plano estratégico da Petrobras, o plano de negócio da Petrobras. A meu ver, um amontoado de sandices coloca a Petrobras na contramão da indústria do petróleo do mundo, na contramão absoluta. Por exemplo, esvaziando a Petrobras, vendendo seus gasodutos, vendendo os campos de gás, quando se sabe que o gás natural é o combustível de transição entre o óleo e as energias sustentáveis. Tirando a Petrobras da indústria petroquímica, agora com a Braskem sendo vendida, a Braskem hoje concentra 80% da indústria petroquímica brasileira. Tirando a Petrobras dos biocombustíveis, do etanol e do biodiesel, cometendo crimes do tipo de fechamento da usina de biodiesel de Quixadá, no momento mais dramático da seca, na região mais pobre do estado do Ceará, onde havia um projeto de produção de biodiesel com contratos assinados com mais de 1.000 agricultores da agricultura familiar, vísceras de peixe, etc. Então, saindo da petroquímica, saindo dos biocombustíveis, saindo do gás natural, né? E há contradições ao mesmo tempo. O Programa Nacional, o Plano de Negócios e o Planejamento Estratégico diz uma empresa integrada. Uma empresa integrada é a empresa que vai do poço ao posto. É preciso que vá da exploração, da perfuração, do transporte, do refino, né? Pretendeu tirar, e só não conseguiu fazer isso porque o CAD vetou a operação, tirar a Petrobras da distribuição de GLP, gás liquefeito de petróleo, que é um produto essencial para as populações de renda mais baixa, né? Que agora essas populações estão sofrendo tremendamente com a política de preços e voltando ao carvão vegetal, voltando à lenha, ou seja, voltando à utilização de formas rudimentares de energia. Essa é a administração atual da Petrobras e eu só posso atribuir isso, além da má-fé, da mentalidade colonial, da mentalidade entreguista, ao fato de ser o Conselho de Administração da Petrobras, talvez com exceção do Segem Stefani, que é um grande professor que nós respeitamos, o pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, formada por homens do mercado financeiro, né? E numa situação que, a meu ver, configura conflitos de interesse muito grandes. Um conflito de interesses de bolsa de valores com companhias de rating, com companhias de auditoria, fazendo impairments de bilhões e bilhões de dólares, levando a empresa a ter prejuízo. O senhor Pedro Parente, que é sócio do senhor Fernando Henrique Cardoso, era presidente do CETIP, era presidente da Bovespa. CETIP e Bovespa se fundiram na B3, ele era presidente da B3. A B3 é uma bolsa de valores onde as ações da Petrobras são negociadas às centenas de milhões todos os dias, e ele tinha uma visão, como presidente da Petrobras e membro do Conselho de Administração, das vísceras da Petrobras. Ele tinha todas as informações estratégicas e era presidente de uma entidade que vendia as ações e, ao mesmo tempo, presidente da companhia. Então, todas essas questões, eu acho que tem que ser objeto de avaliação de eventuais conflitos de interesse.
Muito bem. Jefferson. Eu queria acrescentar a esse debate que está sendo bastante rico a questão da ciência e tecnologia. Se nós não desenvolvermos a ciência e a tecnologia, a gente não chegaria no pré-sal. E hoje, nesse debate dos Estados Unidos com a China, da guerra comercial que está se colocando, o presidente dos Estados Unidos já disse que ele não pode permitir que a China, nas palavras dele, se aproprie daquilo que é diferencial dos Estados Unidos, que é uma tecnologia bastante robusta. Esse é o futuro. E, nesse sentido, não é possível ter desenvolvimento tecnológico e científico se nós não tivermos universidades, centros de pesquisas bastante robustos. E está se colocando um falso dilema para os brasileiros. Para ter universidades públicas, ensino superior de qualidade, é verdade que nós precisamos de uma educação básica de altíssima qualidade. A questão não é definir um ou outro, não é tirar recurso de um para inviabilizar o outro, mas é buscar novos recursos para viabilizar os dois. Nós não temos tempo na dinâmica mundial de esperarmos um dia ter uma educação básica de altíssima, de excelência para desenvolver tecnologia. Então, com o fundo social, com a questão do pré-sal, foi posto ali uma fonte possível de 75% para o desenvolvimento da educação da ciência e tecnologia. Esse é o encaminhamento que me parece que foi desconstruído, que nós temos que fazer. Não é colocar a educação básica contra a educação superior, não é colocar esse país no sentido também, olha, nós somos independentes do mundo, nós vamos estar dialogando com o mundo na construção de uma ciência, de um protagonismo, mas na sociedade do conhecimento da tecnologia, que é o futuro, que é o que vai nos dar um protagonismo nacional e de um povo mais autônomo, nós precisamos buscar mais recursos. E o pré-sal foi um caminho indicado aqui com a questão do fundo social e me parece que esse debate sumiu, esse debate desapareceu, assim como outras questões. Então nós temos que ter uma educação superior de excelência, uma formação profissional de excelência, uma educação básica de excelência, que é para a sociedade da inteligência, que é o que nós estamos construindo, não se dará sob esses pressupostos. Mas nós não podemos colocar o falso dilema que é ou eu vou tratar a educação básica ou o ensino superior, que é o que está se colocando para a sociedade, e me parece que as pessoas estão comprando. Então, dizendo, não, as universidades são muito caras e está tirando quase todo o dinheiro do Ministério da Educação. É fato. Então, vamos buscar mais recursos para o Ministério da Educação através, por exemplo, do Fundo Social, que foi posto e que me parece que a gente deixou de lado. Então, eu quero dizer o seguinte, a questão da ciência e tecnologia é fundamental para o pré-sal, para a agricultura e para tornar esse país um país que dê oportunidade para todas as pessoas. Muito bom. Metre. Bem, pegando uma frase do Maranhão, que a Petrobras era uma empresa integrada que ia do posto ao posto, existe uma nova frase agora, criada pelos entreguistas, que a Petrobras vai do poço ao porto, que é onde ela exporta a produção de óleo cru, com baixíssima lucratividade. Bem, o Estrela tocou num ponto primordial aqui que eu acho que nós todos não lembramos, que é a questão geopolítica. O Brasil já tem todo esse manancial de recursos naturais, de população, de território que nós todos conhecemos, e ter uma energia tão farta iria colocá-lo numa posição privilegiada no bloco de poder do mundo. Então isso não era permitido. E os Estados Unidos, claramente, com a CIA e NSA, procuraram intervir dentro dos destinos brasileiros. Eles interviram aqui no golpe que nós sofremos em 2016, vocês podem ter certeza. Enfim, estão intervindo hoje. Então, o Temer é somente um manipulado por todo esse grande sistema. Bem, agora eu queria resgatar aqui, para não dar a imagem que eu falei da questão da Noruega, em que há uma participação privada grande lá, mas lembrar que no fim da década de 40 do século passado e o início da década de 50,
o Brasil teve um dos grandes movimentos que eu acho que, levando em conta a população existente na época e a população existente hoje, foi o maior movimento social já existente no país, que é a campanha do Petróleo é Nosso. E o que é interessante é que o Brasil tinha pouquíssimo petróleo. Dizem que não tinha uma gota de petróleo, mas tinha algumas 3 gotas de petróleo. E visionários, Horta Barbosa e Ricardo Maranhão pode dissertar, que ele tem uma memória privilegiada aqui do que aconteceu nesse período. Visionários imaginaram, pô, nós não temos petróleo, mas vamos ter, o território é vasto, vai ter que ocorrer petróleo aí certamente, e petróleo é primordial para qualquer sociedade, então vamos ter um monopólio. Monopólio este que criou essa grandeza que é a Petrobras, que foi descrito aqui, 120 plataformas, 13 refinarias. Eu faria somente uma pequena correção na lei do monopólio, é que deveriam ter criado o fundo social desde aquela época. Iria diminuir um pouquinho dos recursos que iria para ela própria Petrobras, mas iria já começar a beneficiar bastante a sociedade brasileira. Mas ela beneficiou. Como disse o Pedro Celestino, ela é indutora do desenvolvimento nacional, ela é indutora da engenharia, ela contrata 5.000 empresas, vivem às custas da Petrobras, inclusive a do Francis Bogossian. Então, esse grande mérito, veja só, a Petrobras, dada as condições políticos, de consciência política da sociedade brasileira, ela foi a melhor solução que se encontrou. Ela foi a necessidade que grandes políticos da década de 50 tomaram, e a população brasileira tomou também, para garantir esse benefício para a sociedade. Infelizmente, a nossa sociedade hoje parece que está mais manipulada, porque ela não está consciente da riqueza que possui e da possibilidade de crescimento que o petróleo representa. Obrigado. Bom, Estrela. Nós todos aqui, todos nós certamente sabemos o que está acontecendo no Brasil, né? Nós estamos hoje com um governo de ocupação estrangeira no Brasil. Nós somos a França de 1941. Essa que é a verdade. Nós estamos com um governo estrangeiro de ocupação no Brasil. Então, o nosso problema que nós temos é o seguinte: como é que a gente derruba esse governo? Como é que a gente extingue esse governo? Né? O governo estava, inclusive, outro dia estava conversando, a taxa de mortalidade infantil voltou a crescer no Brasil. Quer dizer, é um governo infanticida, além de tudo. As nossas crianças estão morrendo. O que é que nós vamos fazer, meus amigos? Tudo que esse governo já fez de contra o Brasil, contra o povo brasileiro, né? Contra nós, contra a Petrobras, claro. A Petrobras foi criada porque nós não tínhamos petróleo, por isso que ela foi criada, porque senão não teriam deixado de criar a Petrobras. Inclusive, depois, pressionaram o Getúlio, deu um tiro na cabeça. E hoje nós estamos vivendo um momento, justamente, que a causa não é a opressão, não é só a opressão, a causa é um baita de um país que tem energia. Esse país não pode ser soberano. Então impuseram o governo, nós estamos com um governo de Vichy aqui, um governo de Pétain no Brasil. Esse governo representa governos estrangeiros no Brasil e na área de petróleo através de suas empresas. O que é que nós vamos fazer, meus amigos? Aí o Paulo Mendes, nós estamos falando na comunicação, é verdade. Os caras têm uma gigantesca estrutura de comunicação que lhes serve, aliás, sempre lhes serviu, não é mesmo? Como é que nós vamos sair dessa, meus amigos? Essa que nós temos que vislumbrar uma saída. O Márcio Postman já disse lá no Sindicato de Engenheiros, lá, parece que a via constitucional e legal não está surtindo efeito.
Nós temos que ter uma solução, porque senão esse país está escravizado para o século XXI inteiro, e o nosso povo escravizado também. Essa é a nossa realidade. A gente tem que discutir o que é que a gente vai fazer com essa coisa, porque nós estamos repito, com o governo de dominação estrangeira. Essa é que a gente tem que discutir como é que a gente sai dessa. É o Lula presidente, tudo bem, mas isso é uma possibilidade. Não. Esse aqui é o problema. Nosso país, nós perdemos o Brasil, meus amigos. Desculpa, mas é isso. Mas é emocionante, né? É emocionante ver essa indignação do Estrela, né? E Estrela me representa. Bom, nós já estamos no final, né, dessa rodada e, na verdade, no final do nosso encontro. Tá? Já estamos com um encontro marcado para próximo mês. Então, eu vou passar aqui para o Simão. O Simão está, né, com um tempo aí já apertado para viajar. Então, o Simão já vai ter a fala e já vai também dar a sua saudação final, ok? E assim por diante, quando eu passar a fala, já é para fazer a fala e já faça a sua saudação. Assim dará tempo para a gente encerrar esse nosso primeiro encontro, primeiro debate, né, do CREA. Queria agradecer ao CREA, né, pela oportunidade do debate e também parabenizar aqui os companheiros que estão aqui na mesa de poder acrescentar, junto com a sociedade, né, alguns temas que são importantes. E parabenizar os engenheiros também por essa data. E queria concluir aqui, lembrando o que aconteceu no Brasil agora há pouco, que foi a greve dos caminhoneiros, que foi um grande levante popular contra o preço também dos combustíveis. E o preço dos combustíveis tem tudo a ver com esse debate, se o petróleo é nosso ou não. Porque se o petróleo é nosso, então eu, como povo brasileiro, quero pagar o preço do diesel, da gasolina e do GLP pelo custo do mercado nacional. Agora, se o petróleo não é nosso, é deles, a gente vai acabar pagando a gasolina, o diesel, o GLP pelo preço internacional. Então, a população tem que entender o que está em disputa é o que o Estrela acabou de falar. O Brasil vai pertencer a quem? Né? O povo brasileiro vai ter a sua soberania ou vai entrar num processo de submissão, né, a partir desse momento? Então, assim, a classe trabalhadora, ela está preocupada. A CUT está chamando o dia 10 de agosto como um dia nacional de luta, que a gente está falando que é o dia do basta, basta de entreguismo, basta de vender as notas estatais, basta de vender as notas de refinarias, o nosso petróleo. Então, assim, é um processo que a sociedade está demorando a entender o que foi o golpe, mas a resistência, ela começa a surgir. E nesse momento, nós temos que olhar a geopolítica assim do petróleo, como foi falado aqui. Porque se o preço do petróleo bater $100, 120 dólares, 140 dólares, quanto vai custar um botijão de cozinha? Quanto vai custar o litro da gasolina? R$10? Um botijão, 300, 400 reais? Então, isso aí vai dar um tom da necessidade do povo se rebelar. Então, nesse momento, é muito oportuno essa fala do Estrela, da gente expressar a nossa rebeldia. E eu acho que a população vai ter que ir para a rua para mostrar que não aceita voltar a essa dominação e ser subjugado pelo mercado internacional, principalmente. E queria aqui mostrar a minha decepção também, que foi aquela presença dos representantes da Shell, da ExxonMobil, tá? Dentro do Congresso Nacional, metendo a mão nas notas reservas e aqueles deputados lá deixando isso acontecer com o maior descaramento. Aquilo fez mal e queria falar aqui que a gente
estar na luta e vamos estar junto com esses brasileiros brilhantes que estão aqui para trazer o Brasil de volta para os brasileiros. Obrigado aí a todos. Nesse mesmo espírito, Zé Maria, já dando também sua saudação final. Zé. Bom, primeiro eu quero só reforçar um pouco a fala do Jefferson e dizer que nós saímos de um investimento em pesquisa e desenvolvimento na Petrobras de 100 milhões de dólares para chegar a 1 bilhão de dólares. A Petrobras era a empresa de petróleo que mais investia em pesquisa e desenvolvimento. Quando nós descobrimos o pré-sal e aprovamos a lei da partilha, o Plano Nacional de Educação, grande parte do seu financiamento era oriundo do pré-sal. E tudo isso, eu volto a dizer, está escorrendo pelas nossas mãos. Quero falar rapidamente sobre a questão do desemprego aqui no estado do Rio de Janeiro. E que tem a ver com todos nós aqui, a questão de engenharia, a questão dos jovens que saem das universidades. Quer dizer, o estado do Rio de Janeiro hoje bate o índice de 15% de desemprego. É o maior desemprego em toda a região sudeste. A cidade do Rio, 12,8% de desemprego. Nós temos o menor nível de carteira assinada do estado do Rio de Janeiro. São 2.800.000 pessoas com carteira assinada no estado do Rio de Janeiro. O menor nível. Uma pesquisa da Fiesp indica, Fiesp, não somos nós, que se nós investimos 1 bilhão de reais, tendo um percentual mínimo de 40% de conteúdo local, nós vamos gerar 500 milhões para o PIB e gerando 1.500 empregos. Sem esse percentual de conteúdo local, nós vamos agregar 43 milhões ao PIB e vamos gerar somente 144 empregos. Daí a importância do conteúdo local, né? Na contramão de tudo isso, o que a Petrobras faz? A Petrobras reduz os seus investimentos na área de EP de 27 bilhões para 13 bilhões. Na área de refino, de 15 bilhões para 1 bilhão. E aí explica-se o porquê que as nossas refinarias estão processando tão pouco, porque eles querem entregar o nosso refino ao capital internacional, atrelar o preço dos combustíveis aqui dentro a preços internacionais, certo? E o brasileiro que vai pagar a conta. Dane-se, né? O Pedro Parente destinou ao mercado financeiro só o ano passado 137 bilhões de reais. Ele fez impairments, que é a desvalorização de ativos, na ordem de 117 bilhões de reais, que fez o Pedro Parente. Ele trouxe as nossas reservas, Estrela, a níveis de 2002. Hoje as reservas provadas da Petrobras têm o mesmo valor das reservas provadas de 2002, quando nós chegamos na Petrobras. E ele disse, quando na saída dele, né, disse: entrego o que eu prometi. Isso, ao mercado. Exatamente. Exatamente. Então nós não podemos dizer que ele mentiu, porque ele prometeu isso. Ele prometeu isso. Então, eu quero concluir dizendo, né, que, obviamente, a situação nossa é muito difícil, mas poderia ser pior. Poderia ser pior, porque no plano dos golpistas, nós chegaríamos a esse momento agora com Lula aniquilado. E nós estamos chegando com Lula líder em todas as pesquisas, os brasileiros entendendo, talvez não na intensidade que a gente gostaria, mas entendendo o momento que nós estamos passando, e é fundamental a gente dar esperança ao povo. Dar esperança ao povo, dizer que nós podemos recuperar o Brasil e que se nós não temos ainda força para fazer uma revolução armada, nós temos que fazer a revolução do voto. Tirando da Câmara dos Deputados, do Senado e das Assembleias, aqueles parlamentares que não são comprometidos com o povo brasileiro, né? Fazendo algo que às vezes pode parecer que é simples, mas não é. É andar com adesivo, ó. Se não gosta de Lula, anda com adesivo fora Temer, porque isso incomoda as pessoas no metrô, nas ruas, e nós estamos reforçando a nossa posição de classe. Nós não aceitamos o ritmo que o Brasil está tomando, o caminho que ele está indo, e nós vamos lutar até o fim, custe o que custar. Parabenizar o CREA, obrigado aí. Muito bom. Na Áustria. Bom, nessa saudação final, quero
Me dirigir também às telespectadoras mulheres, eu aqui na condição de a única mulher aqui nessa mesa, então espero que esteja representando bem também a voz das mulheres, né? Na Petrobras, em 2006, a gente fez uma pesquisa, na época eu era da Comissão de Gênero da Petrobras, e nós éramos 7% de mulheres. Hoje em dia, nós já somos 17% das mulheres na Petrobras, né? Bom, mas quero corroborar com a indignação do Estrela, ou seja, do Zé Maria, tipo assim, e eu acho assim, é uma coisa que nos causa muita indignação. Quer dizer, hoje, e aí o Simão falou, né, da indignação dele, que na semana passada, naquela votação, estavam lá os lobistas das empresas multinacionais do petróleo, ou seja, mas o pior, tipo assim, é que dentro da diretoria da Petrobras existe o gerente executivo de comunicação, é um cara que veio da Shell. O diretor financeiro da Petrobras, o cara saiu agora da BR Distribuidora, Estrela, e agora vai ser o diretor financeiro da Petrobras, um cara oriundo da Shell. E tem também lá o Nelson, que é da BP, né? Então, nós já temos dentro da própria diretoria da Petrobras, no mínimo 3 altos executivos que são oriundos das empresas, das multinacionais do petróleo, né? Então, assim, finalizando, quero parabenizar pelo Dia do Engenheiro, parabenizar o CREA por essa iniciativa e dizer que eu acredito muito fortemente, ou seja, que a gente precisa reforçar a nossa luta para resgatar a Petrobras como uma empresa forte e soberana, porque, Jefferson, não existe democracia sem soberania e vice-versa, né? Então, quando a gente... a Petrobras tinha garantido, o Brasil tinha garantido que 75% do fundo oriundo do pré-sal iria para educação, ciência e tecnologia e 25% para a saúde, a gente estava vislumbrando realmente um futuro promissor, né? E não é isso que a gente está vendo hoje. Mas, assim, acho que a gente não pode perder as esperanças, e a gente está num processo, eu faço parte também da coordenação da Frente Brasil Popular, e a gente está num processo de organização do Congresso Brasileiro, do Congresso do Povo Brasileiro, onde a gente está discutindo em diversos locais do município, do estado e do país, toda essa discussão, todo esse acúmulo vai culminar no Congresso Nacional, onde a gente está discutindo diretamente com o povo os problemas que nós enfrentamos hoje no Brasil, quais as causas que nos levaram para esses problemas, ou seja, e quais as soluções. Eu acho que a saída tem que ser junto com o povo. Obrigada. Muito bom. Pedro. Parabenizar mais uma vez o CREA pela iniciativa e agradecer aos presentes pelo alto nível das intervenções. Eu acho que nós formamos um bom time de defesa dos interesses nacionais. Quero chamar a atenção para que políticas da natureza que estão sendo empregadas no Brasil não passarão nunca com o respaldo do voto popular. E a eleição de outubro vai mostrar isso. A eleição de outubro vai se dar entre o campo que defende o interesse nacional, não me refiro a apenas uma candidatura, e o campo que defende os interesses do mercado, o campo apátrida, esse campo que historicamente se coloca contra o interesse nacional e o interesse popular. A Petrobras está no centro disso, porque essa discussão é a discussão que movimenta o mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Por que o Oriente Médio é conflagrado? Porque é o detentor das maiores reservas de petróleo do planeta. E por que nós somos hoje alvo desse ataque sistemático
a destruição do que nós construímos ao longo dos últimos 60 anos. Concordo com Estrela. É porque nós temos petróleo. Porque nós descobrimos as maiores reservas do planeta dos últimos 30 anos, as reservas do pré-sal. Por isso, defender esse patrimônio é uma obrigação não nossa, é uma obrigação para que nossos filhos e netos tenham direito a viver em uma sociedade mais justa, democrática, com garantia de emprego e de bem-estar. Nós não podemos admitir que esse país, com a extensão territorial que tem, com os recursos naturais que tem, com a população, com o povo que tem, seja submetido a uma dominação imperial, colonial, como a que é proposta pelo mercado, por esse governo e por todas essas forças que sistematicamente se colocam contra tudo que é nosso. Muito bom. Jefferson. Eu queria também congratular aqui o CREA, os colegas da mesa, aqueles que estão até agora nos assistindo, e dizer que não faz muito tempo que nós chegamos a acreditar que de fato essa nação era uma nação para todos, que incluiria todos, e não só acreditar, como criamos meios para que isso se viabilizasse. E um exemplo muito concreto são dos institutos federais, que foram criadas mais de 500 escolas, 500 campi, ou na periferia das cidades, ou no interior desse país. A gente fala que parece que nós redescobrimos o país, alcançamos os jovens no interior desse país, levando a educação de qualidade, de excelência, na perspectiva que todos têm o direito à educação e à educação de qualidade. E é nessa perspectiva, né, neste Brasil, que nós acreditamos, estão tentando nos convencer de que nós somos menores, que nós não somos capazes de ter esse protagonismo nacional e internacional. Então, em nome desse país que eu acredito, que eu naturalmente aqui foi defendido com muita veemência, nós temos que levar essa palavra. É possível sim ter uma nação para todos. Estão querendo nos convencer que o país tem que continuar a si mesmo, elitista, olhando para fora, sem perceber as suas potencialidades, sem compreender que também nós podemos não só desenvolver tecnologia, como desenvolver a nossa sociedade para que todos tenham oportunidade. Eu quero também congratular aqui os engenheiros, colegas, mas da área de petróleo, nós somos todos engenheiros e estamos aqui congratulando nesse dia, ao CREA mais uma vez, e dizer que saio daqui mais entusiasmado, com mais esperança, e também não poder ser diferente, porque se alguém da educação não for entusiasmado e não for esperançoso, eu acho que as futuras gerações estarão condenadas. Então agradeço a vocês por esse combustível e por essa discussão tão saudável. Obrigado, Jefferson. Muito bom. Francis. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, à Academia e à Associação das Empresas de Engenharia e dizer que faço minhas as palavras do Guilherme Estrela. Guilherme Estrela não é somente o pai do pré-sal, é também, e sempre foi conhecido como tal, o presidente nacionalista da Petrobras. Nós precisamos ter o Guilherme Estrela de volta à Petrobras no seu comando. Esse é o primeiro passo pelo qual nós precisamos lutar. E volto a insistir no meu ponto. A situação das empresas é calamitosa. Até com esse problema de liquidar com as empresas, né, envolvidas e nesse programa, que também faz parte do programa de tomar o país, quebraram as empresas. Porque eu usei num artigo meu, foi até publicado no Globo, por incrível que parecer possa, dizendo que a gente não pode punir os filhos por crimes comprovadamente cometidos pelos pais. E é o que está ocorrendo. Que você venha punir os responsáveis
desde que comprovado, ninguém é contra. Mas você liquidar as empresas, como vem sendo feito, grandes empresas que já estavam fora do país, trabalhando, levando o brasileiro para fora do país, estão absolutamente liquidadas. Isso fazia parte do programa. A gente não pode esquecer disso. A Petrobras representava 65% do faturamento da minha empresa. Hoje eu brigo para ter 0,5% do meu faturamento e o máximo de 5%. Há ocasiões que eu não consigo ganhar nada. A Petrobras, que se caracterizava pela sua exigência quanto o melhor preço. Ela nunca queria o menor preço e não aceitava o maior preço. Ela queria o melhor preço, aquele que obrigava as empresas de engenharia a assumir a responsabilidade social, a qualidade, a produtividade e etc. Isso nós não podemos deixar que continue. Está tudo como dantes no mar de Abrantes. Nós temos que parar com isso. A imprensa continua sendo um elemento de maior importância que está absolutamente dominada. Hoje nós temos uma coisa que está renascendo aqui no Rio de Janeiro, que é o renascimento, estou repetindo, renascimento do Jornal do Brasil. E eu me coloco à disposição para intermediar contatos dessa luta com o Jornal do Brasil, que tenho certeza que é uma bandeira, é um jornal nacional, situado aqui no modesto e sacrificado estado do Rio de Janeiro, como foi muito bem focalizado aqui, e me coloco à disposição para intermediar os bons pronunciamentos junto ao Jornal do Brasil, que está voltando a ser um verdadeiro jornal. Então, eu agradeço a todos e, para não delongar, já passei meio minuto. Muito obrigado. Depois dessa provocação do Francis, o próprio Estrela. Não, rapidamente, é o seguinte, eu não gostaria de que as pessoas entendessem que a minha indignação é um pessimismo, né? Aí cito o professor Jefferson, a minha indignação é apenas a constatação de uma realidade, mas sou otimista, não é mesmo? O Zé Maria falou uma coisa muito interessante, quer dizer, eles querem destruir o presidente que levantou esse Brasil, que deu autoestima para nós. Mas eles querem destruir, o homem é um preso político, né? Sem provas, né? Por uma justiça que é seletiva, ideologicamente seletiva, que tira do cidadão brasileiro a segurança jurídica. Quando o Estado tira a segurança jurídica do cidadão brasileiro, a gente está tratando com terrorismo de Estado. Né? Porque rasgar a Constituição, mas eu sou um otimista. Sou um otimista, a gente vai para a luta, temos que ir para a luta, né, para reconquistar o Brasil, para nós que somos os donos desse país, e não esses caras que estão aí. Agora é você, Maranhão. Eu não esqueci de você, tá vendo? Eu queria manifestar a minha convicção, Estrela, de que existe um projeto de destruição do Brasil como nação soberana muito bem articulado e que está sendo implantado numa competência e com uma velocidade avassaladora, mas que não vai conseguir destruir o Brasil, porque o Brasil somos nós e nós vamos lutar e resistir com todas as forças que nós temos de patriota. Queria dizer e esse projeto, queria dizer ao Jefferson, professor Jefferson, esse ataque, um pilar fundamental da nacionalidade e da soberania, chama-se educação, né? Já disseram, povo educado é fácil de governar, difícil de enganar, impossível de escravizar. E José Martí dizia, né? A ignorância é a maior fonte da... Desculpe. É preciso ser culto para ser livre, o patrono da independência de Cuba. E para não dizer que nós estamos aqui defendendo Cuba, um educador americano chamado John Dewey dizia que a ignorância é a maior fonte da servidão. Então eles estão atacando em todos os pilares importantes da soberania, da nacionalidade. É o petróleo, é a entrega da Embraer para a Boeing, é a venda de terras para estrangeiros sem limites, é o conteúdo local,
é a Repetro dando 1 trilhão de incentivos fiscais, né? A desnacionalização das empresas de engenharia, né? Alcântara. É uma série de iniciativas no sentido de destruir o Brasil como nação soberana, é a desarticulação dos BRICS, afastamento do Brasil, é a destruição do Mercosul, a perda da liderança do Brasil nessa região aqui, né? Mas isso tudo nós temos, eu sou como você, eu não chego a um nível de desespero de maneira nenhuma, né? E eu sou otimista, nós vamos vencer essa batalha, porque o direito, a justiça social, a dignidade, o patriotismo, tudo isso nós temos. E essa cambada que tomou conta do nosso país, né, é uma quadrilha que tomou conta do nosso país, que está impondo um modelo que não foi sufragado pelas urnas, que não será sufragado, que tem uma ousadia, o desplante, a disfarçatez, de querer nos impingir como candidato um banqueiro, um agiota, né, que não passa de 1% aí nas pesquisas, e está fazendo selfie aí, tentando, né, de uma imprensa que nós sabemos, vendida, né, que se fala em liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa é a discussão das questões, né, é o ponto e o contraponto para que o leitor, o telespectador e o ouvinte possa formar o juízo democraticamente. E não é essa imprensa que nós vemos aí, né? Ainda ontem mandamos uma carta para o presidente do Globo, fez um editorial aí, imaginamos que não será publicada, mas nós vamos dar ampla divulgação, né? Isso aí é uma hipocrisia. Liberdade de imprensa, não pode haver liberdade de imprensa, porque a censura não é só a censura política da ditadura, não. É a censura que passa pelo caixa, da publicidade. Na medida em que a economia se desnacionaliza, nós não podemos ter uma imprensa nacionalista, uma imprensa que defenda os interesses do país. E aí, Francis, solidário com você, com o nosso Jornal do Brasil, né? Vamos apoiar o Jornal do Brasil. Tem a carta do Lula hoje. Hein? Tem a carta do Lula hoje, está publicando a carta do Lula hoje na manchete de primeira página. É um caminho que nós temos que seguir, prestigiar o Jornal do Brasil, porque o Jornal do Brasil precisa ser prestigiado. É uma fresta nessa dominação que nós estamos vivendo. Parabéns ao CREA, uma saudação, um abraço fraterno para os nossos colegas engenheiros. Netre. Bem, eu queria utilizar esses últimos minutos para pensar junto com tos espectadores e espectadoras. Vocês provavelmente já ouviram falar que soberania é coisa de militar. É coisa dos bons militares. Mas, mais do que isso, soberania traz desenvolvimento econômico e social. Inclusive, o passaporte do futuro, que foi falado no passado, é verdade. É uma grande forma de você garantir o futuro dos nossos filhos e netos. Se você ouvir que a Petrobras está quebrada, estão mentindo para você. Estão querendo lhe ludibriar, estão querendo ter sua opinião na hora de votar, em outros momentos decisivos. É uma opinião errada. Não assuma essa opinião. A Petrobras não está quebrada. A Petrobras ainda pode nos ajudar muito, a sociedade brasileira. Você deve ter ouvido também que o monopólio é uma coisa prejudicial à sociedade. Eu vou concordar, desde que seja um monopólio privado, é prejudicial à sociedade. Mas um monopólio estatal, em que, dentro de um governo socialmente comprometido, é extremamente benéfico para a sociedade. É a forma de trazer a sociedade para um nível de desenvolvimento maior. Outra coisa que procuram lhes iludir, é que as multinacionais podem trazer desenvolvimento para o país. E quando dizem isso, querem dizer as multinacionais sem controle, sem rédeas, elas agindo livremente. Não, nunca irão trazer grande desenvolvimento para o país. Vê aí a Nigéria, como bem lembrou o Pedro Celestino. E, finalmente, vamos ser otimistas, mas mais do que otimismo, vamos colocar esse nosso otimismo em participação política, vamos ser mobilizadores,
Vamos colocar esse otimismo na hora de convocarem para atos que vocês acham que sejam corretos. Vocês vão junto. Precisamos mostrar a força do povo, e é o povo da rua, que esses caras, eles ouvem o povo na rua, sim. E, finalmente, eu quero agradecer a todos os que estiveram aqui, prestigiaram o CREA, deram suas competências, seus amores pelo Brasil, pela sociedade brasileira, externaram aqui tão brilhantemente, gratuitamente, sem outros interesses, que, aliás, o interesse dos outros é sempre movido ao capital, né? Nosso interesse aqui é movido a benefício da sociedade brasileira. E também não acreditem em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Era só isso que eu queria dizer para os senhores. Muito obrigado também por estar assistindo. Assim você desestimula aí as crianças tal, que acreditam em Coelhinho da Páscoa. Não faça isso. Vamos continuar acreditando, vamos continuar sonhando. Por outro lado, queremos aqui agradecer, né, a todos que estiveram aqui. Quero agradecer a toda a equipe, né, que contribuiu para esse belíssimo encontro. Agradecer ao presidente Luiz Antônio Cossenza por ter acreditado nesse projeto, né, ter investido, ter dado essa liberdade de escolher essa mesa aqui tão rica, né, tão plural, né? Então, essa é a nossa intenção, de que esse vídeo, né, essa discussão, esse debate possa ser, né, objeto de discussões nas praças, nas escolas, em todos os lugares, né? Eu acho que o nosso papel é esse agora, né, de alfabetizar as pessoas, né? Nós tivemos uma grande importância em ganhar o governo, porém não fizemos uma outra tarefa, né, que era levar a política, né, para todas as classes sociais, né? Então, infelizmente, né, tivemos aí o Jefferson coloca muito bem colocado aqui a questão da ilegalidade, né? Estamos vivendo um momento da ilegalidade, da judicialização da política, do judiciário, né? Então, eu acho que isso, né, faz com que esse debate aqui tenha sido extremamente rico, porque foram aulas de histórias aqui, porque temos aqui um grande elenco, né, de pessoas que já passaram por diversas fases, né, da vida e também da sua fase profissional, né, a sua fase educacional, da formação acadêmica. Então, esse debate é o pontapé para que nós possamos, né, ter um futuro melhor e sonhar com um futuro melhor. Então, agradeço a todos, né, e um final de semana, né, muito bom para todos vocês e obrigado a toda a equipe. Parabéns por esse evento. CREA RJ, ao lado do profissional, de frente para a sociedade, em defesa da engenharia nacional.